estamos aqui com a Tassiana Calil, fundadora e proprietária do Sagrado Café. Oi, Tassiana, tudo bem? Tudo bem? Um prazer ser recebida aqui nessa mesa, com essas delícias maravilhosas, uma tentação, mas faz parte da rotina do Sagrado. Então, vamos lá ao que todo mundo quer saber. Conta um pouquinho da tua trajetória lá do Brasil, para a gente entender quando o Sagrado chegou aqui nos Estados Unidos. Como aconteceu? Então, em 2010, eu montei uma marca no Brasil, em São Paulo especificamente. Eu sou mineira. Ah, mineira, ó, pão de queijo. Mas estava vivendo em São Paulo já há uns 5 anos. E aquela vida doida, assim, me chamou a atenção que em alguns segmentos de negócio assim que eu via a oportunidade, mas não estava muito certa se eu ia investir ali naquele momento da minha vida na cidade. E eu comecei uma marca de uma forma muito despretensiosa. Uma marca de café? Não, eu fiz uma marca de brigadeiros, Olha. A Brigaderia. E eu comecei na minha casa. As pessoas não sabiam disso também. Mas foi uma marca criada para um segmento que eu acreditava naquele momento, que o brigadeiro era um produto muito desejado pelos brasileiros, mas não existia um modelo de negócio para shopping, para varejo. Teve uma onda muito forte no Brasil de brigaderias, né? Então, na verdade, essa marca Brigaderia, ela é minha, ela era minha porque eu vendi, mas eu patenteei essa marca em 2010. E se tornou um segmento de negócio. Por isso que as pessoas falam, tem brigaderia aqui, tem brigaderia ali, mas na verdade é como se é uma marca, né? Tem lojas de brigadeiro. Isso foi interessante por causa do varejo, porque foi a primeira loja para varejo, né? Era muito difícil você formatar esse negócio para um shopping, onde você tem que abrir todos os dias, das 10 às 10 da noite e vender brigadeiro, mas a gente conseguiu construir um conceito de café, de cafeteria com charme, mas que o brigadeiro era o produto principal. Isso foi em 2010. Em 2013, eu vendi a marca para uma grande rede para fazer a expansão via franchise, porque eu não queria encarar esse mercado sozinha. Mas a marca foi em 3 anos, você pensar que foi esse sucesso, então eu fiquei muito feliz, trabalhamos muito com isso e em 2013 eu vendi a marca e eu vim estudar a internacionalização da marca também. Porque, obviamente, aí tu veio pra cá. Obviamente, além da demanda que a gente tinha de pessoas que queriam abrir a marca no Brasil, fora também, por incrível que pareça. E eu vim estudar 6 meses o negócio brigaderia para os Estados Unidos. Mas eu não fechou assim, os números para mim. Isso foi em 2013. Mas abriu números para outras coisas. Um segmento de café, não veio é de cabeça aberta para dar uma olhada em tudo. Eu vim estudar com uma empresa americana, fazer um plano de negócio interessante. Eu costumo falar isso, eu demorei um pouco na minha vida, como todo empreendedor, você faz as coisas com paixão mesmo, né? Você começa pela paixão. Mas em determinado momento da sua vida, depois de quebrar bastante a cabeça e cometer muitos erros, eu empreendo desde os 16 anos de idade, eu já cometi muitos erros. A gente dá uma freada antes de fazer esse sonho acontecer, a gente faz um planejamento. Então foi isso que eu vim fazer. E eu vejo que as pessoas ainda não estão tão preocupadas com esse momento pré-abertura de um negócio, né? E tu ficou aqui quanto tempo? 6 meses. E foi já desse momento que tu veio pra cá ou tu voltou pro Brasil? Então, aí foi exatamente 6 meses que eu fiquei aqui e tudo mudou nesses 6 meses. Foi em 2013, final de 2013. Os Estados Unidos realmente, a gente se apaixona, né? Miami especificamente. Como empresário, principalmente, porque a gente sofre bastante com a burocracia como empresário no Brasil. E eu vi uma oportunidade que quando o empreendedor vê essa oportunidade, aí a gente não dorme, né? Então, a partir de 2013 eu não dormi mais. E aí que eu comecei a ver esse segmento de café, não é coffee shop. Os Estados Unidos, na minha opinião, eles são os melhores em varejo para coffee shop, eles são muito eficientes, muito práticos. Veja marcas como Starbucks e outras muitas. Mas esse mercado de café, que para mim não é um restaurante, não é um coffee shop, tá um express, ele está no meio, eu vi uma grande oportunidade, que é mais ou menos como o Sagrado foi concebido. E aí, em 2014, eu mudei definitivamente para cá, para fazer o modelo Sagrado acontecer.
Então, em 2014, tu fez essa mudança para os Estados Unidos, já com um plano de negócios para executar o Sagrado. Então aí, respondendo a sua pergunta, o Sagrado não existiu no Brasil, ele não foi uma marca criada no Brasil, mas ele é totalmente inspirada da minha vida. Né? Inclusive ele nasceu de um tijolo de Cobogó, a inspiração, que é esse tijolo amarelo, tá ali. Depois a gente mostra. Foi quando, mas a ideia já estava na minha cabeça, eu já tinha ido com ideias de números interessantes. Sim. Né? Que são fundamentais aqui, né? Feito por uma empresa americana, então... Eu tinha mais ou menos uma ideia do mercado de café que existia em Miami e Nova York. A gente fez um plano para as duas cidades. Eu falei, tá interessante. Maravilha. E aí, em 2014, eu mudei definitivamente para investir minha cabeça, meu tempo, minha energia na concepção do Sagrado, que é uma marca que nasceu aqui. Tá, a marca nasceu aqui, então, em que ano? 2014. 2014. Na minha cabeça. Na tua cabeça. Mas aí eu demoro mais ou menos um ano. Porque definir ponto, local, todo o processo, conceito. A marca, ela não existia. Se você olhar as cores, a logomarca, todas as embalagens, toda a linha de produto, foi tudo criado a partir do momento que eu decidi morar aqui. E isso demorou um ano, sem falar na adaptação de filhos, marido, família, imagina. Conta um pouco disso também, nesse paralelo. Tu é casada, tu tem filhos, como é que é a tua vida fora do Sagrado? Eu fui para São Paulo, exatamente, eu sou mineira, como eu falei, mas eu fui para São Paulo exatamente porque eu me casei pela segunda vez. Meu marido era de São Paulo, aí eu fui encarar aquela cidade crazy, com 3 filhos pequenos, que era do meu primeiro casamento. Foi para a Selva de Pedra. 3 filhos, tu tem 3 filhos. Do primeiro casamento. Aí lá fui eu. E aí, nesse rolo todo, eu fiz a brigadeiria com 3 filhos pequenos, um casamento novo praticamente. Mas... Eles comiam quase todo o teu estoque. Nossa, eu tenho ideia. Eu tenho vídeos, meus filhos são os degustadores oficiais de ovos de Páscoa, tudo. Maravilha. Não, e criança não mente, né? Se tava ruim, eles cuspiam. Aí esse brigadeiro a gente tirava. Descartava já. Por isso que eu acho que foi sucesso. Claro. E aí, imagina... Eu tinha acabado de mudar todo mundo, 5 anos morando em São Paulo, aí vamos todo mundo nos Estados Unidos, vamos. Uau! Meu marido muito parceiro, ele tinha um trabalho flexível que ele conseguia conciliar. E ele também era meu sócio na brigadeiria, então ele também era teu sócio. Na verdade ele entra porque, graças a Deus, as coisas crescem. E ele hoje é teu sócio também? Ele é meu sócio aqui também. E eu preciso, ele tem uma estrutura assim, de planejamento administrativa que eu não conseguiria sozinha. E aí viemos, todo mundo topou, mas você sabe, a adaptação de filhos aqui nos Estados Unidos... Não é fácil, gente. Não é fácil. E, nossa, né, como mulher, como mãe. 1001 utilidades, né? Então isso tudo foi, assim, um pouco mais demorado do que eu gostaria, mas foi super prazeroso, porque eu acho que todo mundo vive isso. A gente se ajuda muito aqui, né? Eu acho que esses grupos... Primeiro você começa com grupos da sua área, né? E da onde você resolve viver, me ajudou depois demais. Tu vai ampliando, né? Esse networking, exatamente. E você amplia até para outros países. Claro. Hoje eu não tenho amigos só brasileiros, eu tenho muitos amigos latinos, como você deve ter também, americanos. Mas você começa uma base na sua área e com brasileiros. E principalmente brasileiras, eu diria. Né? Gente, isso é fundamental. Esses grupos, eu tiro o chapéu, assim, é uma coisa que ajuda a gente. Eles ajudam, eles dão um suporte incrível mesmo, consistente. Aí tu emergiu no Projeto Sagrado. Então, em 2016, eu diria que foram 2 anos, até porque eu curti um pouco, eu não queria abrir um negócio. Eu fiquei 2 anos adaptando meus filhos, criando conceito, desenvolvendo tudo na minha casa. Em 2017, depois do furacão, também vivemos Furacão Irma na nossa timeline. Também vivemos uma experiência. E eu estava pronta para abrir em julho de 2017. Nossa! E super animada, vamos abrir. Mas aí a gente entendeu que era baixa temporada, né? As coisas acontecem nos Estados Unidos depois das aulas, né? Então depois, na verdade, de agosto, né? Então todo mundo... Só deixa eu dar uma interrompida. Para quem está nos acompanhando, aqui a temporada parece diferente, porque a gente tem o verão aqui em julho, mas é baixa temporada aqui nos Estados Unidos. Então é por isso que a Tassiana está se referindo a esse ponto. Na verdade, os colegas me diziam, você não abre um negócio antes de 20 de agosto, porque é baixa temporada.
Mas depois eu fui aprender que a baixa temporada pra mim era diferente. Porque eu tenho muitos turistas que vêm e querem procurar. Mas tudo bem, eu respeitei. Não, então vamos abrir depois de 20 de agosto. Mas eu vou ficar no soft open. Claro. Com amigos, tudo Pra bem. ajustar a operação. E ficamos. E aí, quando eu estava mais ou menos pronta a abrir final de agosto, a gente teve que fazer umas reformas, que aqui também acontece algumas, essas coisas de, às vezes vem uma licença, você tem que mudar alguma coisa e sempre isso demora um pouco. E foi demorando até que começou o negócio do furacão, fecha tudo. Aí eu resolvi não abrir, porque imagina, eu ia abrir, ia fechar, teve muita gente que abriu, até colegas que abriram e depois fecharam uma semana depois. Sabe, o timing, legal, o timing não era legal. Então, no final de 2017, eu definitivamente abri em dezembro, o Sagrado. Então o Sagrado não tem 2 anos. Não. Gente, eu tô chocada. Vai fazer 2 anos esse ano. Vai ter festa de 2 anos. Ai, não sei. A gente nem fez festa de 1 ano, não deu. Quer fazer? Eu faço. Faz pra mim? Eu faço. Vamos lá. Tá fechado aqui, é ao vivo. A gente fechou a porta aqui, comemorou todo mundo 1 ano, mas não deu tempo de planejar uma festa. Então foi essa história. Aí 2018 foi uma escola, minha gente. A escola, o MBA tá aqui, assim, quando você realmente abre o negócio. E tudo que eu planejei, eu diria que eu usei 40%, 60% eu tive que mudar. Teve que adaptar, teve que ajustar, teve que reconhecer como funcionava a engrenagem aqui. E olha que eu estudei, hein? E olha que eu me preparei. E ainda assim, eu só usei 40%. Mas a escola é essa. A escola é essa. É você estar aberto a essas mudanças, entender o cliente, entender como o cliente te enxergou. Isso para mim é o mais importante. Porque você planeja, aí você abre a porta, mas o cliente te vê de outro jeito. E aquele frio na barriga quando vai abrir a porta no primeiro dia? Claro, porque será que vai entrar alguém? Será que vai chegar alguém? Será que vão pedir? Porque eu literalmente abri a porta. Eu não fiz nenhum merchandising, nada, zero. Eu não fiz uma festa de inauguração, eu não chamei bloggers, não fez assessoria de imprensa, não fez nada. Nada. Eu abri a porta. E graças a Deus, tinha fila na Tudo certo. Tudo certo. Porque as pessoas passavam, queriam saber a decoração, um boca a boca impressionante. Assim. Uma coisa interessante também que eu vejo, que claro tem muito público brasileiro aqui, mas o Sagrado ele é tão especial nessas delícias que tem, que hoje em dia os americanos, os hispanos já vêm aqui com uma frequência incrível. Isso é muito legal, né? A gente hoje acompanha muito mais a gente sabe exatamente o cliente que está aqui dentro, através do Wi-Fi, como ele segue a gente, né? Tem essas estatísticas do backstage. Sim. E hoje a gente tem 60% são hispanos, latinos da América Latina, e Espanha 60% também. latinos. A gente está... Os nossos brasileiros, eles se concentram muito mais no final de semana, até porque a gente está numa área não tão fácil de parking. Claro. Os brasileiros não vivem em downtown. Então, o final de semana eu diria que o nosso final de semana é 60% brasileiro e 40%, mas durante a semana nós temos 60% hispanos, 20% americanos, 20% brasileiros. Maravilhoso. E os latinos que eu digo é da América Latina em geral, da Espanha. Tem muita gente da Espanha, da Europa, é impressionante. Por quê? O nome ele é o mesmo significado em espanhol e em português. Pergunta. O nome Sagrado saiu de onde? De alguma devoção? Da onde saiu o nome Sagrado? O nome Sagrado é muito curioso. Eu tinha, como eu falei, a brigadeiria. E me chamava muita atenção os homens que iam comer. Frequentemente. Porque mulher a gente sabe. Na brigadeiria. Sentavam para comer o brigadeiro. Mulher a gente... Interessante. Mulher a gente sabe. Mulher não resiste. Não, passa na frente e vai. Mas os homens frequentes, eu queria conversar com eles. E eu me lembro, pena que eu não lembro o nome dele, mas sempre quando ele vai escutar uma entrevista minha, ele vai lembrar. No Marketplace, que era o nosso shopping, meu queridinho, foi o primeiro shopping que abriu as portas para mim, um conceito... Primeiro filho. E foi um conceito que não existia. Minha grande amiga que abriu essa porta para mim é da Rede Iguatemi, e eu falei, a gente é amiga até hoje. E tinha esse, que eu infelizmente eu não sei o nome, e ele comia toda terça-feira, era sagrado.
Ah, Ele era sentava sagrado. e eu falava, eu preciso te perguntar o que... Toda semana ele falou, Tassiana, esse brigadeiro de pistache com esse café sagrado. Menina, isso ficou na minha cabeça em 2010. E eu aqui, fazendo o sagrado, pensando, eu tinha 10, normalmente eu faço um brainstorm com 10 Vários nomes. E fico, e o sagrado não tava no brainstorm. Tava outro, né? Depois um dia eu te mando a lista. Sonhei com esse rapaz. Sonhei. Insight total. Deu. Eu sou muito religiosa, assim, não é, o nome não é, mas o sonho, eu vi exatamente essa conversa no sonho. Esse assunto teu com ele que ele disse. E ele falou, Tassiana, o brigadeiro de pistache com café pra mim é sagrado. Pronto, sagrado. Não, mas aí você fala isso, aí no outro dia eu acordo, foi igual a brigadeiria. No outro dia eu acordo e falo, gente, mas é um nome muito comum. Tá registrado nos Estados Unidos, né? Claro que tá. Não, lá fui eu pra internet, marcas e patentes. Não estava? Não estava. Uau! Available! A mesma coisa a brigadeiria, não é um nome tão comum. Muito comum, é o óbvio, inclusive. A brigadeiria surgiu numa partida de voleibol. Eu jogava, agora jogo tênis. E eu jogando, e eu sempre fazia degustação com as minhas amigas do vôlei. Um time de 12 mulheres, eu falava, moçada, vamos lá que a gente vai escolher os sabores que eu vou vender, tarará, pro meu negócio. Nossa, ainda bem que eu não fazia parte desse time, senão eu sou... Imagina. Elas sabem disso, a Verinha sabe disso. E tamo lá, moçada, vamos lá fazer o degustação do brigadeiro pro meu negócio, não tinha nome ainda. E aí tô lá jogando, de repente uma amiga minha fala assim, não, vamos parar com esse negócio de vôlei, vamos lá que a Tassi vai fazer uma brigadeiria pra nós. Eu olhei pra ela. Uau! Falei, o que você falou? Você não trouxe um monte de brigadeiro, vai lá fazer uma brigadeiria pra nós. Pronto? Não. E aí lá fui eu pra internet, De marcas novo. e patentes no Brasil, não é possível que esse nome não existe. Não existia. Ou seja, assim nasceu o sagrado, de um cliente fiel. Da brigadeiria que eu sonhei com ele, me falando isso em 2010. Isso foi em 2017, 7 anos depois. Demais. Iluminação esse momento. E esse nome é incrível. Todo mundo fala o nome e fala de uma maneira fácil. O nome fala, vamos lá no sagrado, vamos fazer um brunch no sagrado. Americanos. Exato, não é fácil. assustador o não é um nome. coração, Não, né, que dificulta. É um nome muito fácil e ficou muito bom esse nome, né? Porque realmente parece uma hora do Sagrado Café. Exatamente, que é típico nosso. Maravilhosa essa história. Não é incrível? Maravilhosa. Eu acho esses insights assim, incríveis, porque fazem parte da história, né? Super. Esse cliente, a gente tinha que achar esse cliente, né? Ei, meu cliente querido do Marketplace, quem é você? Vamos achar esse cliente na internet, Instagram, Facebook, gente. Que demais. Bom, incrível essa história do Sagrado. Agora, eu quero te perguntar quais são os planos para o Sagrado? Porque agora a gente vê, o Sagrado vai fazer 2 anos. O Sagrado é um projeto, ele não é um projeto, ele é uma realidade de sucesso. Ele realmente hoje é de sucesso, tu tá de parabéns, né? Porque quem te conhece sabe o que tu vive aqui dentro, né? E é legal as pessoas saberem quem é a cara do Sagrado. Não tem Ela glamour. é a cara do Sagrado. Não tem glamour, gente. Ela é a cara do Sagrado. Por trás dessa marca, por trás dessas delícias, tem uma pessoa que trabalha muito. E eu tenho certeza que dentro dessa cabecinha já existem várias coisas borbulhando pro Sagrado. Fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, para os próximos 5, 10 anos. Né? Então, se tu puder contar algumas coisas pra gente, vai ser legal pro nosso ouvinte escutar. Eu acho que essa experiência minha de empreendedora desde pequena me fez entender que a partir do momento que a gente dedica uma energia, você vê, acabou que foram 2 anos. Claro. Hoje eu faço uma coisa que eu acredito que eu tenho que enxergar pelo menos 10 anos na frente o que ele pode ser. Se ele vai ser é outra coisa. Vai depender de muita coisa. Claro. Mas quando eu dedico a minha energia a construir um negócio, depois de mais velha, isso eu não fazia quando eu era nova, não. Eu penso assim, e foi assim que foi criado o Sagrado. Tanto é que marcas olham o Sagrado. Você vê o nosso manual de marca, que foi criado em 2017, o Sagrado nem existia. É como se fosse uma empresa bem maior. Existe um guide, existe uma direção, existe um caminho. Se a gente vai chegar lá, é outra história. Né? Que a gente sabe que haverão muitas pedras no caminho mas a direção foi criada, pelo menos na minha cabeça e pelo menos num guide.
E é claro, né, que eu quero chegar lá. Então, existem projetos sim, mas é outra dificuldade que a gente vê nos Estados Unidos, né? A gente aprende. A velocidade do sagrado é diferente como foi do meu negócio no Brasil, por vários motivos. Primeiro porque eu acho que a gente tem uma cabeça empreendedora verdadeira no Brasil. O Brasil tem uma coisa como empreendedorismo. Uma veia muito forte, né? O empreendedor no Brasil, ele é empreendedor verdadeiro, assim. O cara faz a coisa de do raiz, zero, exatamente, assim. faz acontecer. O empreendedor americano, ele meio que é como se ele comprasse um pacote pronto. Então, um cara que compra uma franquia nos Estados Unidos, ele é um empreendedor pro americano. Mas ele já comprou com o manual pronto. Tudo pronto. Mas ele vai trabalhar, ele é um empreendedor. Claro, sem dúvida. Para nós, empreendedor é outra coisa. É realmente construir tudo isso. E, então, por causa dessa diferença cultural, eu não consigo encontrar ainda, não consegui encontrar os parceiros ideais para o crescimento do Sagrado. Que é assim, esse modelo de negócio aqui, ele é um showroom, é como se fosse uma loja de fábrica para fazer experiências. Você até vê pelo tamanho, pelas coisas que eu faço aqui, às vezes eu testo coisas aqui que não necessariamente elas vão ser replicáveis, mas é para a gente trabalhar conceito, marca. Então isso aqui eu acho que foi muito bem feito para trabalhar o conceito de marca, mas a expansão ela vai ser via um modelo mais eficiente, menorzinho, mais fácil de cuidar. E eu estou exatamente nessa fase, construindo isso, mas eu te digo que eu encontro muito mais dificuldade do que eu encontrava no Brasil para encontrar parceiros operacionais principalmente. Investidores com dinheiro, muita gente, mas pessoal que quer me ajudar nesse crescimento, que queira replicar isso dessa maneira, operacionalmente falando, difícil. Então, inclusive estamos abertos. E é claro, o Sagrado ele tá aí para abrir outros canais. A gente tem canais de wholesale com alguns produtos que a gente já identificou que são incríveis, o próprio pão de queijo, o brigadeiro. Gente, esse brigadeiro ele é congelado. Vida real. Ele pode ser congelado. Provou, isso aqui é maravilhoso, gente. É de mineiro mesmo. Maravilhoso. Todos os produtos que a gente faz pensando que um dia alguém vai comprar porque não existe igual. Então, mesmo que seja no Sagrado, mesmo que seja via wholesale, então isso é um canal de venda interessante para nós. As nossas sobremesas, elas são desenvolvidas para a gente atender hotéis e restaurantes também que não querem produzir suas sobremesas. Então, em breve, a gente também já vai ter alguns pontos disponíveis onde você vai poder comer a sobremesa Sagrado, mas não necessariamente no Sagrado. Ou seja, tem vários canais. O próprio modelo café, menorzinho, como expansão. Tudo isso está no guide, mas ele precisa acontecer cada canal certo. De cada vez. No tempo certo. Gente, então tem muita novidade do Sagrado rodando por aí e acontecendo, a gente vai acompanhando. Para quem não conhece, o Sagrado Café fica na Biscayne Boulevard, bem na frente do American Arena Airlines. Então, assim, é super fácil de chegar, de visualizar. Tem uma vista incrível daqui. O espaço é lindo, realmente. Tassiana, obrigada. Obrigada a você, meu amor. Por esse papo super agradável. Por hoje foi isso. Obrigada. Prazer, obrigada.